aqui de volta na ObraCast, o primeiro episódio, o projeto o piloto, né? Com mais um convidado, um grande amigo, um cara fuçado, conhece tudo de elétrica. Eu tô falando de Diego Bazella, DB. Ele que vem dando várias informações aí da área de elétrica, ele conhece bem, a gente tem uma parceria já de anos. E tô aqui, gostaria que você se apresentasse, fique à vontade. Primeiramente, bom dia aos coleguinhas, né? Bom Yuri, dia. no dia a dia, Diego, um pouco mais distante, e Ronaldo, né? Bem, eu sou o Diego Bazella, trabalho na CPTM aí, na Sistema Ferroviário de São Paulo e Região Metropolitana de São Paulo. Estudo contínuo, né? Estou cursando instalações elétricas na FATEC São Paulo, já tenho uma formação em eletrônica Conhece e algumas coisas, não sou tudo. Nossa, é expert, humilde, você mas conhece tudo. Conhece. se a gente não conhece tudo, conhecemos Conhecer porque quem. conhece. Então, Eu eu tenho um primo que conhece. eu achei bacana levantar essa bandeira aí desse network que fazemos, né? Network é importante. Porque temos contato com vários tipos de pessoas que precisam de vários tipos de serviços. Sim, sim. Então, acho bacana a gente divulgar e ter essa comunicação alinhada, né? Que espero que Sim. continue assim. Sempre. Se o amiguinho do ar-condicionado, conheço. Conheço. Vavo. Conheço o rapaz da obra, da empreiteira? Conheço. Opa. O cara da Na segurança Brita do... Arquitetura. Conheço o cara da segurança do projeto? Conheço. É isso aí. Então acho que eu sou, abre aspas aí, juvenil, né? Que eu faço mais trabalhos autônomos, né? Não, mas você manja bem, né? E tá tudo em casa também, né? E a gente, quando faz o que Você gosta... tem bastante cliente condomínio também, né? Como que é Tenho. seu dia a dia assim? Tem o pessoal lá da Faria Alarmers também. Tem na Fireline, tem. Tem um cliente para você ver como que é as coisas, né? Eu gostaria só de lembrar que lá em 2011 eu fiz um estágio, né? Num escritório de engenharia em Pinheiros, foi onde me somou muito, né? Sim. Então eu posso falar para as pessoas, o estágio tem a parte que a gente rói o osso, rói a carne, mas é onde você realmente aprende. Eu aprendi muito lá e foi onde iniciou a DB Corporation, que na realidade é Diego Bazella, né? Adequação e instalação, é como que eu gosto de se apresentar. De me apresentar, né? Porque a elétrica é o que eu realmente consegui trazer para minha vida pessoal e profissional. Então, por isso que todo dia eu trabalho feliz. Sim, isso é importante, né, velho? Hoje eu falo isso pra minha filha, velho. Ela tem 14 anos, ela já tá começando a entrar no mercado, né? Entendendo o que ela quer e a juventude, né? Isso aconteceu com a gente também. Pô, o que eu vou fazer? Tem uma galera que tá assim, às vezes o cara tá com 20 anos e não sabe exatamente o que ele quer. Eu falo, é muito, muito importante você fazer o que você gosta, né? Muitos de nós não teve essa oportunidade porque nem tinha conhecimento, nossos pais tinham uma outra visão de mundo, né? Hoje eu falo assim, olha, você tem que entrar no mercado já mirando onde você quer entrar. Agora, é lógico, às vezes, durante o percurso, dá uma debandada para cá, outra para lá, beleza. Mas é muito importante mirar o que a gente quer, né? Porque se eu não mirar, alguém vai mirar para mim. A verdade é essa. Então, eu falo para ela, se você não escolher, alguém vai escolher para você. E pode ser até seu pai. Então, assim, escolhe o que você quer. O que você quer fazer? E ela tá na vibe de gastronomia e tal, ela cozinha bem, ela gosta. Eu falei, então vai para cima. O que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Mas para frente nós vamos divulgar a empresa dela daqui a alguns anos. E você entrou num tema aí que eu acho até engraçado. Se você vê o pessoal mais jovem, que está saindo do ensino médio ali, eles estão fugindo desse serviço braçal, digamos assim, que é você trabalhar com obra. Tem os seus benesses, né? A gente é muito remunerado por isso, só que também não é fácil, a gente sabe, né? É desgastante, exige um trabalho físico. E o que eu vejo é que o pessoal mais novo, eles estão fugindo dessa área. Então a tendência é o quê? Que futuramente essa remuneração aumente, né? Porque quanto mais é a oferta e demanda, quanto menos profissional, mais escasso. Sim. Cara, isso é uma realidade fortíssima. Hoje, na Brita Arquitetura, nós temos uma grande dificuldade
contratar. pedreiro. Não tem mais pedreiro, cara. Então, assim, hoje você pega o rapaz de 18 anos ou a menina de 18 anos, ela não quer ser pedreiro. Ela quer ser o quê? Ou ele, né? Quer ser youtuber, quer fazer podcast. Eu tenho 18 anos, né? Não, então, assim, a pessoa não quer. Por quê? Tá numa vibe digital. É uma era digital. Então, são dois... Eu acho que vai acontecer no Brasil, e isso pode escrever nos próximos anos, cara. Eu dou 10 anos, 20 no máximo, estourando. O mesmo que acontece na Europa e nos Estados Unidos. A mão de obra é cara, escassa, não tem. Então, assim, o cara que vai subir uma parede, fazer um concreto, daqui a 20 anos, quem vai ser esse cara? Se hoje se você não está produzindo esse profissional... você não tem... Então não vai está sendo faltar. formado profissionais assim, né? Vai faltar. Aí você tem um outro que está dentro do mercado, que vai se sobressair, e aí vai ficar cara a mão de obra dele. E essa dificuldade que a Anabrito Arquitetura encontra não é só do escritório de arquitetura de vocês. A Vava, ela tem um contrato com uma construtora grande, que faz obras gigantescas. E eu estava em contato com o pessoal administrativo lá, eles vieram nos procurar perguntando se a gente tinha indicação de pedreiro, porque eles estavam procurando há 3 meses e os que apareciam não queriam ser registrados, queria trabalhar por empreitada, porque o retorno é muito maior, né? Hoje tem poucos profissionais e os que tem não querem trabalhar CLT, eles querem trabalhar por conta. Porque o retorno é maior, né? O retorno é maior, tá? Deixa eu... Dentro desse assunto aí, o que vocês pensam que seria a solução? Porque você falou especificamente de pedreiro, mas eu digo que hoje é generalizado. A gente é da área elétrica, por assim dizer, né? E mesmo na nossa área, é difícil a gente achar um profissional. Nossa. Muito difícil. O que vocês acham que seria a solução? Porque eu não vejo assim. Cara, isso é um assunto que vai longe, hein, velho? Eu vi uma pessoa muito rica no mundo aí, falando. Ele gosta de apresentar robôs aí, né? Todo mundo sabe quem é. E ele fez um evento onde o garçom é robô. Vocês chegaram a ver isso aí? Não. Depois a gente coloca um trechinho aí dessa parte aí. O garçom é robô. O garçom servindo, sem derrubar o champanhe lá, tudo. Impressionante. Assim, sinceramente, essa mão de obra vai chegar. As pessoas ficam assim, mas vai tirar o emprego do garçom. Daqui a pouco ninguém vai querer ser garçom também. Então, assim, o que vai acontecer com o ser humano a longo prazo? Ele vai começar a ir para a área criativa, que aí a IA não consegue copiar. Ela consegue fazer algumas coisas, mas a criatividade, personalidade, ele não consegue, né? E aí, a área de programação vai sempre existir também, porque vai precisar de novos programas. Ainda não tem uma IA que consegue criar uma IA, né? Então, por exemplo, falando de IA, eu fiz aqui os temas, a gente já é recorrente, nós conhecemos os temas, né? Ronaldo, especialista em cabine primária, SPDA, por exemplo, né? Baselli, especialista em instalações elétricas de uma forma geral. Yuri, especialista também em sistemas elétricos, ar-condicionado, chiller e tudo mais. Então, eu fui lá na IA, ChatGPT, coloquei lá os temas, 10 perguntas podcast, desse jeito, cara. E saiu aqui, ó. Só que assim, a gente está desenrolando aqui a conversa, e pelo conhecimento e a base que a gente tem de mais de 20 anos, né? Eu estou na área de elétrica desde os 16, estou fazendo 40, então eu estou há 24 anos nessa área. E a gente, graças a Deus, teve a oportunidade de trabalhar na empresa de transporte sobre trilhos, a maior da América Latina. A melhor. Né? A melhor e a maior da América Latina. E isso deu muitos treinamentos, mudos cursos. Um know-how, né? Um know-how lá que poucos têm. E é aquilo que a gente estava falando há pouco aqui, né? Esse dia eu estava somando a quantidade de horas que eu tenho de treinamento nessa empresa. São mais de 2.500 horas de treinamento. Ou seja, você pega isso, é um curso, sei lá, universitário. É um curso técnico, né? Carga horária 2.000 horas. Então, e aí você fala, só de treinamento. Né? Então, por que a empresa dá tanto treinamento? Porque ela quer um profissional qualificado, né? E aí, nisso, a gente vai evoluindo também como empresário e tudo mais, mas... a gente ganha muita bagagem, né? Como você citou aí, a gente tem uma bagagem
Porque por Fantástica, estar né? numa empresa de grande porte, por ser nichos, né, específicos dentro da empresa, isso tudo traz o retorno, né? E além, a elétrica é dinâmica, né? Eu sempre falo, converso legal com meus clientes, a elétrica não é 100%, é 98, 99, que é física, né? Se a gente aplica o que sabe, o que aprende, às vezes foge alguma coisa do que, mas a gente consegue... Mas somando no que ele falou, acho que a nossa grande, maior vantagem desse know-how, não só de treinamento e teoria é muito bom, é muito bom. Mas a prática, a gente sai aí fora para atender, a gente vê como o mercado está carente de profissionais, né? Demais. Galera, eu não gosto de falar assim, mas muita gente ruim. Infelizmente. Não é mal dizendo, mas é uma realidade do mercado, né? Mal país, formado, né? Sim, um país que não forma. Você vê, você olha, por exemplo, eu tenho dentro na Brito, nós temos uma lista de colaboradores. Então, a gente faz muito freelance, a verdade é essa, né? Então, tem alguns profissionais que são fixos e outros são freelance. Aí surge uma obra, eu preciso de 5 eletricistas e 5 pedreiros, por exemplo. Aí é lógico que eu vou naqueles números que eu tenho, aqueles contatos e tal. E aí você vai ver o nível de conhecimento das pessoas, eles estão trabalhando no dia a dia, mas a formação deles é muito baixa. Eles não conseguem perceber que você precisa ter pelo menos um curso técnico ou um CAI, você tem que saber o que é comandos elétricos. Não dá para o eletricista hoje não saber o que é comandos elétricos, ele está fora do mercado. Aí quando você dá um pulo, fala, agora você tem que saber o que é cabine primária. É um outro nível. Se o cara não sabe, ele está travado. Então, né, isso tudo vai fazendo Você quer saber dentro do que você falou? O que nem ele está falando, a empresa dele tem um contrato com construtora, né? Hoje a verticalização, há anos já está em moda, né? E hoje está muito intenso isso. Alguns dos condomínios, né, necessitam que seja com cabine primária. E adivinha, todas essas construtoras que têm os eletricistas com formação básica, vai. não é, tá? Mal formado, na verdade. Chega lá, quando precisa da cabine primária, não tem quem execute o projeto, não sabe executar. Os caras mais sensatos, eles recusam o serviço e a construtora tem um problema para achar quem execute, né? E pra gente, né? Coisa básica, né? Porque cabine primária não tem meio termo, né? Não você admite sabe, erro, né? ou você não sabe. A gente da área da elétrica aí tem coisa que não admite erro. Errou é uma vez só, né? Tanto é que a quantidade de acidentes que as associações de acidentes aí, né? Tem a Bracopel, a Bracopel. Ela que contabiliza isso do... Você vê no ano quantas pessoas ainda morrem no Brasil por falta de conhecimento, vítimas de eletricidade. Então cai o fio lá do primário lá, o 13.000, o camarada chega perto, encosta, aí cai, gruda, aí o outro vai lá, vai salvar, gruda, e vira uma sequência, porque quem você ama tá ali morrendo eletrocutado, mas o falta de conhecimento faz você também morrer e outros da família. É literalmente aquele desenho do pica-pau, né? Mas sabe que você tá falando uma coisa que é interessante, né? A gente às vezes fala alta tensão, as pessoas se assustam, mas olha só, a Bracopel ela levanta, né, e contabiliza. Sim. Então, por exemplo, eu tenho os dados aqui, eu teria que olhar no celular, depois eu pego aqui. Você fala aí. Mas ela consegue separar lá o número de acidentes e mortes por ano, por exemplo, de profissionais que trabalham em empresa, os profissionais autônomos, pedreiros, donas de casa. Aí você olha assim, o fato de hoje você não contratar mão de obra especializada, o número de mortes de profissionais autônomos é grande. O número de mortes, por exemplo, de donas de casa também é enorme. E por causa de uma coisa besta que está na norma desde 2005, quase 20 anos, né? Então, você olha assim, por exemplo, eu faço esporadicamente, faço treinamento de segurança pessoal que trabalha na área, né? Sim. E chega lá, costumo apresentar um vídeo que o cara chega lá e fala, para você, dona de casa, não sofreu acidente, que nem essa mulher lá da Bahia que morreu eletrocutada, toda vez que você for retirar
a roupa da máquina de lavar, você faz o quê? Você tira da tomada. Aí, gente, essa é a solução? Essa é a informação correta? Não. Porque o que acontece? Desligo, vou tirar da tomada a máquina. Beleza, tá sem eletricidade. Mas e se o defeito tá na tomada e a pessoa enfia a mão na tomada? Né? Então, hoje a norma existe justamente para isso, né? O que acontece? Nada é perfeito. Pode sim acontecer um defeito. E na hora do defeito, a proteção deve atuar. Então, não vamos ensinar errado. Tirar a tomada, o equipamento da tomada, não. Vamos fazer uma instalação da maneira correta, do jeito que a norma exige, né? Para que estejam todos protegidos. Aliás, o nosso maior patrimônio, que é a nossa vida, né? Está em risco também, né? Parece que não, mas está. Eu tô com os dados aqui, em 2023... morreram 399 pessoas no Brasil por conta de acidentes com eletricidade. Então, assim, inclusive foi um episódio bem triste de um pedreiro meu, e nós estávamos numa obra e ele recebeu a ligação. Foi um negócio bem chato. A irmã dele faleceu lá no Nordeste. Ainda existe esse costume em alguns locais de lavar a área de serviço, de lavanderia, jogar água no chão, ficar com os pés molhados ali, todo mundo encostando. E nisso ela foi ligar a tomada da máquina de lavar. E aí, alguma fuga ali, não sabemos dizer exatamente se era o cabo, se era o plug, enfim. O fato que ela não tinha IDR lá, porque se tivesse IDR tinha salvado a vida dela. E ela estava com os pés totalmente molhados. Uma mulher nova deixou uma criança, mulher que tinha menos de 30 anos. Foi ligar a tomada lá com os pés e morreu, cara. E assim, imagine, é uma família, é uma criança. Destruiu uma família, né? Por conta, um IDR salva uma vida. Quanto que vale um IDR? 200 e poucos reais no mercado? Nem isso. 200, isso. Aí a gente acaba voltando naquele tema lá, que é o valor da mão de obra, né? Então, por exemplo, você pega... Qualquer um da gente aqui, eu tenho certeza, qualquer um de nós que for fazer um orçamento, você vai falar, você vai seguir a norma, como o Ronaldo citou aí, desde 2005. 2004, na verdade. Que o DR, ele é obrigatório, isso é inegociável. Em áreas molhadas e externas. Isso é inegociável. O profissional que é da área não tem que nem dar a opção para o cliente. Não, é assim porque... Quem é profissional. Exatamente. Mas aí você chega para passar um orçamento para o cliente, tudo isso tem um custo, né? Sim. Porque equipamento, mão de obra, isso tem um custo. Aí você vai passar o orçamento para o cliente e fala, não, mas fulano lá cobrou metade. Exatamente. Por que ele cobrou metade? Ele não sabe nem o que ele está fazendo. A gente tem que ter essa noção também, né? Ô Yuri, aproveitando duas coisas. Ontem eu fui retirar um defeito de DR, né? Instalação com problema mal executada com água não combina. Mas eu tenho um cliente em Moema que, máquina de lavar, só para resumir a história, fiz a instalação, apliquei tudo que a gente sabe, DR bonitinho e tal, e me chegou depois de alguns meses, falou, a máquina aqui, a gente liga na tomada, desarma. Retornei, fiz a visita, constatei, falei, realmente tá com problema a máquina, mas não é a instalação? Eu falei, não, é a máquina. Ela falou, mas com a extensão a máquina funciona. Eu falei, funciona? Funciona. Eu falei, posso ver? Eles pegaram e tiraram o pino terra da extensão e me ligava na... Aí funciona. Aí falou, então, mas... Não dá. Vocês estão correndo um risco, a empregada de vocês, né? Eu peguei um... Você falou disso, eu lembrei agora do... Lá na estação. Uma estação grande, a maior estação da empresa de transporte públicos. Os olhos. E tinha uma loja que ia ser inaugurada e eu fui lá fazer a inspeção da instalação elétrica. Aí eu comecei na régua. Não, porque é o seguinte, são milhares de pessoas ali. Aí eu comecei. Primeiro que pedia o cabo anti-chama, por ser estação, movimentação, uma instalação nova, exige, isso é normativo, cabo anti-chama, EPR. Beleza, não era. Aí já falei, cara, você vai ter que refazer toda a instalação. E o cara já bufando, falei, não sou eu que estou exigindo, é a norma aqui, ó. Eu nem lembro qual é o número da NBR, depois eu vou colocar no vídeo. Norma sobre o que o cabo anti-chama? Exige cabo anti-chama em locais de maiores movimentação acima de X número de pessoas. Estações ferroviárias, tudo mais.
Então, qualquer instalação nova hoje tem que ser nesses moldes, nesse tipo de empreendimento, né? Rodoviária, aeroporto, estação de trem. Tem que ser cabo EPR. É mais caro o cabo. Ele aguenta até mais corrente, né? Mas ele é mais caro. Beleza. Aí já estava tudo errado. Falei, não, isso tem que refazer. Aí comecei. Falei, vou olhar tudo logo, porque aí você... Aí beleza, tinha IDR, pô, tem IDR, tinha DPS, pô, legal, tal. Comecei a olhar, né? Aí eu fui ver, comecei a medir a carcaça das geladeiras lá, de várias geladeiras de freezers e tudo mais. E aí eu vi que 2 das geladeiras não estavam aterradas. Eu falei, cara, mas a instalação está aterrada. Eu fui ver qual que era o problema. Não era a tomada estava chegando terra. O cara foi, aí ele teve que colocar uma extensão, porque ficava longe da tomada. Ele foi e pegou uma extensão com pino duplo. Ou seja, a geladeira não tinha terra. Aí eu falei assim, olha, precisa refazer. O cara, não, que veio um eletricista aqui. Eu falei, cara, mas você tem certeza? Porque tá faltando terra aqui, ó, o pino. Cadê o pino do terra? Então, uma coisa simples, mas aí eu reprovei por esses 2 motivos. Fiação inadequada e falta de terra. Mas aí os caras tiveram puta num trabalho, ou seja, tiveram que refazer tudo. A instalação para poder atender a norma. E essa questão aí do aterramento, só pegamos um gancho, é tão importante, porque igual eu quando vou fazer instalação de uma máquina nova, às vezes a minha empresa acaba executando a instalação elétrica, às vezes não. E eu diria que a maioria das vezes que a gente não executa, os eletricistas não levam aterramento. Aí o que acontece? Se a máquina é nova e ela deu algum problema no prazo de garantia, o cliente ele perde a garantia por conta de um aterramento, sem contar na segurança, né? Que aí a gente... Mas aí, nesse sentido, eu acho interessante, porque a solução de todo mundo, que nem ele falou, né? Tira o pino do aterramento da tomada, né? O que acontece, né? Pá, funciona, que nem ele falou. Só que aí a pessoa, no dia que ela tá numa situação mais frágil, ela vai tomar o choque. Opa, nesse caso tem o IDR e vai proteger ela, mas ela vai sofrer desconforto. Mas ela burlou, né? Então, aí você olha assim, com a importância de seguir norma, uma coisa muito besta, tem um condomínio com área de piscina, você sabe, iluminação, poste, tudo, tomada, tem que estar tudo lá, tudo protegido pelo IDR, né? Ou o DDR, dependendo de como foi concebida a instalação. Além disso, né, você vai pegar a parte de iluminação da piscina, que é obrigatório que seja, o termo técnico é extra baixa tensão, que seja em 12 volts abaixo lá, né? De 50 volts em AC e 120 aí, DC, né? Normalmente é AC, né? Aí critérios, aí você pega assim, tem diversos critérios. E aí o que acontece? Se perderam 4 vidas lá. Como? A pessoa foi entrar na piscina, sofreu eletrocução, o outro foi socorrer porque não entendeu o que aconteceu, né? Que a pessoa morre afogada, né? Ela perde a consciência. Vai salvar o outro, vai salvar o outro. Aí até que, não chega. Aí você olha o quê? É justamente esse profissional que, tá desarmando direto, peraí. Já PDR, sei lá, as pessoas não têm hoje competência técnica para identificar um defeito, né? E eu falo às vezes coisas simples, né? Outro dia, numa mesma situação, chegou lá, o profissional foi antes e condenou o DR, né? Ele falou, não, tá com defeito. Aí a gente vai fazer uma investigação mais minuciosa, olha o quê? O neutro estava em contato com terra, o neutro. E a gente fala, quer dizer, inclusive tem muitos, quando a pessoa não tem a formação, não é a questão em si não é a formação, é o conhecimento. A formação traz o conhecimento, né? A pessoa pega um defeito, muitos profissionais não sabem resolver, não entende o funcionamento. Não sabe por quê. O cara começa a fazer um monte de manobra e não consegue entender o que está acontecendo para aquilo desarmar. Eu tive uma situação num condomínio onde eu fui fazer uma inspeção, eu faço consultoria também, né? Até, se alguém quiser fazer consultoria, pode chamar nós aí que nós vamos desenrolar bem. Se for na área de ar-condicionado, chiller, vavo. Instalações elétricas, dependendo da região, sou eu, ou dependendo da região, é o DB, porque a gente também não consegue atravessar o país inteiro. Até consegue, né? Tem que pagar a viagem. E o nosso amigo Ronaldo conhece tudo também de cabine, de projetos SPDA, de laudos. A gente está aí sempre fazendo consultoria e agradecendo aí os parceiros, né?
Eu fui fazer uma consultoria nesse condomínio, onde eles tinham vários quadros, um condomínio gigante, 8 torres, né? E aí eu falei, é na risca, vamos ver a norma. Aí eu cheguei nos quadros, tinha já DR, eu falei, opa, aqui já está mais evoluído, beleza. Aí tem o botãozinho de teste do DR, que é uma coisa simples demais, cara, é só apertar o botão. Apertava o botão, não desarmava o DR. Aí não dá, né? Não dá, velho. Eu falei, não, cara, tem que trocar. Não, mas não tá. Ele tá passando corrente, mas ele não tá funcionando. Já deu a vida dele, não tá funcionando. Aí alguns funcionavam, mas ali eu lembro que eu não sei se eram 12 quadros que foi vistoriado. E 2 ou 3 não funcionava o IDR. Aí, ó, tem que trocar o IDR. Pô, mas tá funcionando. Eu falei, eu sei que tá funcionando, mas o teste não tá funcionando. Você tem que trocar. Eu não vou te dar o laudo de instalações elétricas conforme, ou vou te dar o laudo só dos quadros que tá conforme. Esse quadro não tá conforme, não vou te dar. Então, assim, aí hoje, pensando em AVCB, que nem o Ronaldo tinha falado, ainda é um problema, né, dos profissionais de uma forma geral. O povo, na sua grande maioria, e as empresas só querem fazer aquilo que é obrigatório. Que é fiscalizado, Que é não é fiscalizado. obrigatório. Desculpa, você falou tudo. Fiscalizado. Então, assim, a norma já exige o IDR, beleza. Ah, mas não está sendo fiscalizado, então o cara não coloca. Então, num condomínio, o síndico, quando ele começa a ter a ciência de que ele tem responsabilidade civil e criminal, que ele pode ser preso por uma inobservância de uma norma, né? E um profissional que vai fazer o laudo de AVCB, por exemplo, se ele deixar passar isso, ele também pode ser preso. Aí é onde as pessoas, opa, então agora eu vou fazer o correto. Então eu cansei de instalações onde estava irregular, para poder regularizar a instalação de um condomínio, para aí sim depois conseguir fazer atender a norma, né? Dentro do que você falou que eu estava corrigindo, para eu estar no celular agora, né? O que acontece? A empresa está me procurando porque veio a fiscalização do trabalho e eles olharam lá, não tem nada. Quando falou não tem nada, não tem documentação, toda instalação elétrica está irregular, está urgente, preciso que o engenheiro faça a vistoria. Sim. É justamente isso. O que acontece? Hoje, por norma, é obrigatório que a manutenção preventiva ocorra no mínimo anualmente. Sim. Hoje é obrigatório, por norma, por exemplo, a instalação de proteção contra choque. Tá? O pitch, né, também, o pitch, acima de 75 kW, você tem que ter aí o prontuário de instalações elétricas, isso, né? Tudo isso aí fala tudo. Aí você olha uma série de documentações que precisam, né, e precisam ser feitas por profissional legalmente habilitado, esse é o termo técnico, né? Sim. Aí o que acontece? Ninguém faz. Só faz quando o bicho pega. Aí o funcionário da válvula vai no Ministério do Trabalho, denúncia anônima, brincadeira. O da válvula não. Não é o caso. Da válvula isso não acontece. Mas é que a norma arrisca, viu, pessoal? Aí do nada a visita surpresa do fiscal do trabalho. Sim, tá? sim. Aí ele chega lá, a primeira coisa que hoje o governo, para isso ele é ágil, né? Então o fiscal do trabalho, ele já reúne toda a informação pelo e-social, olha só. Então, pelo e-social ele sabe o número de funcionários, o nível de risco da empresa, sabe? Então, quando ele já chega com o checklist adequado para a empresa, tem isso, não tem. Aí ele aproveita e pede coisas que jamais pensaria que ia pedir, que não tem nada a ver nem com a denúncia. Mas que tem a ver com a norma e a multa é salgadíssima. Você fala da multa, mas o custo para ele se adequar e o tempo... De uma vez só... sabe? É um transtorno tão grande. Sim. E aí você chega lá, você pega ainda... né? Você pega um profissional que, vou falar assim, ele fala, não vou ter dó não, porque ele podia ter feito antes, né? Sim. Não, e tem um outro X que é a questão do acidente. Que é do acidente é outro assunto. Não, porque assim, se a instalação tá tudo certo e o cara se acidentou, vai ser feita uma cariação, vai ser identificado, não, foi imperícia, foi imprudência, ou foi um equipamento, uma situação localizada. Agora, imagine uma empresa que está tudo irregular e o camarada se acidenta. O advogado adora isso. Eu já ouvi casos do cara ter que fechar a empresa porque não aguenta pagar. Então, assim, era melhor o cara ter feito o serviço bonitinho desde o começo, né? Aos poucos vai evoluindo,
10. Não, aí vai fazendo a gambiarra. Vai fazendo a gambiarra. Falando em gambiarra, nós estamos indo agora pro quadro Você Já Fez Gambiarra, que eu sei.